Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de processo civil, no módulo procedimento comum que estamos analisando, e nós estamos vendo a decisão de organização do processo, prevista lá no artigo 357, decisão de organização do processo, e a ideia é que hoje a gente conclua a sua análise vendo alguns dos seus parágrafos, porque outros nós já mencionamos quando da análise dos incisos, basicamente quando tratamos do inciso 5º, designação de AIJ, espécies de provas orais, aí falamos da testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial, que alguns parágrafos do 357 fazem menção a esses institutos. Mas nós teremos um próximo tópico, uma próxima fase processual, que deve começar já na próxima aula, que é um grande grupo de estudo das provas. Falaremos da teoria geral das provas, depois falaremos das provas em espécie. E aí lá nós teremos a oportunidade de reavivar a análise, evidentemente, das provas orais. Ali nós só mencionamos a sua relação com a AIJ, tá certo? E falaremos também da AIJ, evidentemente. Bom, quero ver com os senhores, a partir de agora, o parágrafo 1º, que dispõe o seguinte: realizado o saneamento, percebam como é que o código chama, né? Traído pela prática, como eu disse aos senhores. A prática fala despacho saneador, o código fala decisão de saneamento e organização, e aí no parágrafo ele fala realizado o saneamento. Quando o conteúdo mais importante, eu demonstrei para vocês aqui, é a organização. O inciso 1º do 357 fala de saneamento, o código fala em saneamento em diversas oportunidades, não apenas aqui, mas é nesse momento que nós temos nos outros incisos a organização da atividade instrutória. Bom, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Quero destacar aqui, ó, esclarecimentos ou ajustes no prazo comum de 5 dias. Então não é prazo sucessivo. O prazo não conta para um, depois para outro. Não. O prazo comum para ambas as partes de 5 dias. Fim do qual a decisão se torna estável. Então nós temos, depois da decisão, veja, nós temos a decisão de organização e nós temos uma estabilidade desta decisão, e o interregno de tempo entre um e outro é o período de 5 dias. Nesse período de 5 dias, as partes podem solicitar esclarecimentos ou ajustes ao que ficou destacado, consignado, decidido nesta decisão. Surgem algumas dúvidas aqui. Na verdade, basicamente uma principal dúvida aqui. Veja, nós temos um outro instituto que é analisado lá quando
do estudo dos recursos. Nós temos uma espécie de recurso que tem a finalidade, como uma das suas finalidades, justamente o esclarecimento, para que seja sanado a obscuridade. Uma decisão obscura é uma decisão que você não consegue compreender, você não consegue extrair o seu sentido, então você pede o esclarecimento. E esse recurso, ele é cabível justamente no prazo de 5 dias. Esse recurso que eu estou a me referir é o digníssimo embargos de declaração. E aí nós veremos lá no artigo 1022, vou pontuar aqui com os senhores, vejam, artigo 1022 dos embargos de declaração. Lá vai constar, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Veja, nós estamos tratando de uma decisão judicial. O artigo 357, nós pontuamos, é uma decisão judicial. Para, olha aqui, ó, esclarecer obscuridades ou eliminar contradição. Será que esse esclarecimento aqui, será que esta solicitação de ajuste aqui, será que isto é o que se encontra lá no 1022, inciso 1º do CPC, cabimento, portanto, dos embargos de declaração? Vejam, olha o que prevê o artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade que se pede esclarecimento, como vimos, contradição ou omissão, e não se sujeita a preparo. Veja, prazo de 5 dias. Será que esse prazo aqui de 5 dias é aquele a que se refere ao artigo 1023? Há um só tempo, portanto. A controvérsia que vem surgindo é a seguinte: entre a decisão proferida e a futura estabilidade, o que nós temos aqui no meio, possibilidade de esclarecimento / ajuste, é um tipo de recurso, os embargos de declaração, mesmo que a lei não tenha afirmado expressamente. Portanto, uma análise combinada. Por que a gente chegaria a essa dúvida? Nós vimos 1022, inciso 1º, esclarecimento. 1023, 5 dias. Está coincidindo com o parágrafo 1º do artigo 357. Então, se você pegar o 357, parágrafo 1º, e o analisar em conformidade com 1022, inciso 1º, e com 1023, você pode até chegar à conclusão que estamos falando da mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Não, prevalece na doutrina a ideia de que não. Isto aqui não se dá por meio de recurso. Não. Esse esclarecimento e esse ajuste aqui deverá ser feito por mera petição. Petição simples. Não possui, portanto, natureza de recurso, porque o recurso tem diversas formalidades, diversos requisitos intrínsecos, extrínsecos. A análise do recurso ela é um pouco mais complicada, tá certo? Bom, e aí passado esse tempo, há uma estabilidade. A decisão se torna estável. Há, portanto, uma certa vinculação ao conteúdo desta decisão. As partes ficam sujeitas a essa decisão, vinculam-se à decisão e o próprio juiz se vincula a esta decisão. A questão é que nós não podemos engessar tanto o processo. O juiz não fica também absolutamente vinculado a esta decisão. Ela não é, de todo modo, absoluta. Se o juiz, portanto, se der conta de um outro aspecto fático, depois, ele pode incluir na instrução, desde que ele volte a seguir o 357 em uma outra oportunidade, desde que ele volte a delimitar as questões fáticas, desde que ele volte a indicar quais provas serão produzidas posteriormente. Portanto, ele deve observar o contraditório. Da onde que a gente vai extrair, portanto, essa exceção a essa estabilidade, uma exceção, uma possível exceção a essa vinculação do juiz? Bom, pelo
que se chama um poder geral de instrução. Poder geral de instrução que se extrai lá do artigo 370 e do 371. Vejam, cabe ao juiz de ofício ou a requerimento determinar as provas necessárias ao julgamento. 371. O juiz vai apreciar a prova constante dos autos, prova que ele vai determinar. Isso de maneira independente do sujeito que a tiver produzido. A leitura conjugada desses dispositivos leva a doutrina a afirmar a existência de um poder geral de instrução, um poder geral instrutório. Pois se o juiz tem um poder geral instrutório e ele percebe a necessidade de um novo meio de prova, ele pode, portanto, oportunizar às partes o contraditório, o devido momento para produzir. Falamos sobre isso lá quando da análise da inversão do ônus da prova, deve dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. A ideia do contraditório participativo, um contraditório como direito de influência. Então, desde que observe o contraditório, a doutrina vem afirmando que também não é uma vinculação absoluta. A princípio ele está vinculado, mas argumentativamente, demonstrando de maneira fundamentada a necessidade de se colher novas provas, ele pode produzir novas provas. Bom, para fechar a análise desse artigo 357, por fim, a decisão de organização e saneamento do processo, para que a gente possa partir para o próximo tópico, o capítulo das provas, quero ver com os senhores os parágrafos 2º e 3º dessa decisão. Já adiantando que eles dois decorrem de uma lógica cooperativa do processo, do princípio da cooperação, do modelo do processo cooperativo, que o CPC definitivamente parece ter inaugurado entre nós. Percebam, as partes podem apresentar ao juiz para a homologação. Então, evidentemente, não é o fato das partes levarem ao juiz que vai vincular o juiz precisa concordar, precisa homologar. O que nos interessa aqui, ó, delimitação consensual. Delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2º do 357 e o inciso 4º do inciso 7. E se ela for homologada, se houver a homologação, vai vincular, vai gerar estabilidade em relação às partes e ao juiz. Vejam, as partes podem contribuir ativamente com o processo. Não precisa ficar esperando que só o juízo trabalhe. As partes podem, olha, excelência, acho que para a resolução desta controvérsia aqui é importante que se produza prova sobre esse, aquele outro fato. E aí nós achamos por bem produzir aquele outro meio tipo de prova. A gente quer tratar sobre aquela outra questão de direito. Vossa Excelência concorda? Ah, pois não, homologo. Pronto, conduz-se o processo dali em diante daquele modo. É uma nova mentalidade do processo. Cooperativo. Mais do que isso, consensualidade. Consensualidade. Percebam também que lá no artigo 139, quando se trata dos poderes do juiz, afirma-se que o juiz vai tentar estimular sempre que possível a consensualidade entre as partes. Então ele também deve estar aberto quando a parte lhe propõe esta ideia de consensualidade. Então, o objetivo desses dois institutos, nós veremos o parágrafo 3º já, o objetivo é propiciar um rico debate sobre os pontos que serão objeto da decisão de organização. Tá? Bom, e agora o parágrafo 3º. No parágrafo 3º, a previsão é a seguinte: se a causa apresentar complexidade de matéria de fato ou de direito, portanto é uma controvérsia complexa, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento, leia-se organização, né, meus amigos? Veja como é que a prática nos trai. Tá aí o legislador. Para que o saneamento, a organização da atividade instrutória, seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar
ou esclarecer suas alegações. Evidentemente que um debate oral ele é muito mais rico. Então, havendo complexidade, é plenamente possível que o juiz designe uma audiência. Veja, numa estrutura convencional do procedimento, como é que funciona? Petição inicial, sentença. Pelo que nós já vimos, teremos uma audiência de conciliação e mediação, teremos uma AIJ eventualmente se tivermos que produzir prova oral. São as duas audiências previstas no ordenamento. Só que o 357 nos traz ainda uma outra audiência, que também é eventual. A depender da complexidade da causa, o juiz pode designar uma audiência para saneamento. Como diz o legislador, eu prefiro organização. Organização da atividade instrutória. Percebam a importância disso. Então, é mais uma forma de convidar as partes para que elas ajam de modo cooperativo, de modo consensual. Elas não fizeram isso de modo voluntário, como está no parágrafo 2º. Mas o juiz pode induzir, falamos ainda há pouco, lá no artigo 139, salvo engano, é o inciso 5º, não tenho certeza, mas salvo engano, o inciso 5º, diz que o juiz deve estimular as práticas conciliatórias. Então o juiz buscará uma solução consensual sobre a delimitação dos pontos controvertidos, sobre os meios de provas que serão produzidos no processo. Só que, evidentemente, não sendo possível se alcançar essa solução consensual, o juiz vai definir, vai prevalecer o entendimento do juiz. Mas se as partes atuarem de um modo ativo, colaborativo, cooperativo, a obtenção deste acordo em relação a estes pontos, ele é absolutamente possível, viável. Bom, sendo designada esta audiência que nós estamos aqui a tratar no parágrafo 3º, então, audiência de saneamento e organização do processo, cuja disciplina normativa se encontra no artigo 357, parágrafo 3º, sendo designada esta audiência, e se a parte ou as partes pretenderem se utilizar de prova testemunhal para ganhar tempo, para uma questão de otimização, de economia processual, o que nos diz o Código? Lá no parágrafo 5º, vai falar assim, pois bem, parte, se o juiz está te convidando para, de modo consensual, tratar a respeito dos fatos que serão objeto de prova, das provas que serão produzidas, se você quiser produzir uma prova testemunhal, já traga o rol de testemunhas. É isso que está previsto lá no parágrafo 5º desse artigo 357. Mas veja, nem sempre vai ser possível, porque pode ser que a parte suponha que não vai ser necessário produzir prova sobre um determinado fato. E aí lá nesta audiência, chegue à conclusão, ou de modo consensual, a parte concorde, não, então vamos produzir prova sobre esse fato, ok, concordo. Ou o juiz determine, quero produzir prova sobre este fato. E a parte, poxa, mas aí eu quero ouvir testemunha sobre esse fato, eu não trouxe. É possível que isso venha a acontecer. Não por má fé, não por uma questão protelatória. É possível que isso venha a acontecer. Nós estamos falando de causas complexas, não podemos esquecer isso. Nós estamos falando de causas complexas. Então, acontecendo isso, nós teremos que aplicar aqui, como solução, o artigo 139, inciso 6º. 139 mais um daquele, de novo aquele que trata dos poderes do juiz. E esse inciso 6º, ele trata justamente nas causas complexas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ele permite a flexibilização. Flexibilização procedimental, especialmente quanto à produção probatória. Então você pode, pelo 139, inciso 6º, mitigar esse parágrafo 5º. O juiz pode, fundamentadamente, pelo 139, inciso 6º, mitigar esse parágrafo 5º quando, pela complexidade da causa, realmente ficar demonstrado que a parte não podia supor que se iria se produzir prova sobre aquele fato e foi determinado ou foi consensualmente estabelecido na audiência a produção de prova sobre aquele fato. E se ela quiser produzir uma prova testemunhal, o juiz vai designar, portanto, data para que ela apresente o rol de testemunha. Tá certo? Bom, meus amigos, então veja, com isso a gente
conclui a análise desta decisão de organização do processo. Ficamos aqui uma boa série de uma meia dúzia de vídeos tratando dessa relevantíssima etapa processual. E como nós vimos, esta etapa processual, de uma vez por todas, para encerrar, ela se dedica a organizar, veja, organizar esta próxima etapa aqui. Porque se o juiz não julgou nesse momento, é porque ele não está ainda convencido. E para se convencer, ele precisa de prova. Então ele vai proferir uma decisão organizando o processo. Ele vai designar eventualmente uma audiência para ver como é que vai se dar a organização do processo. E esta organização do processo gira em torno de se organizar a fase instrutória. Fase instrutória onde se irão produzir provas. Isto, portanto, para falar aos senhores, terminando este vídeo, que o próximo tópico que nós começaremos na próxima aula é justamente as provas. Tá certo? Então, meus amigos, bom, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.